Graça e paz a todos. No capítulo 3, Paulo relembra alguns pontos que são fundamentais para o cristão, como se afastar dos que praticam o mal, tomar cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, a circuncisão feita na carne, pois a verdadeira circuncisão é a separação para viver para Cristo Jesus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Sempre ouvindo e lendo o Evangelho de Jesus, aproximamo-nos mais de Deus, o qual nos fortalece, nos acalma e não nos deixa esquecer das nossas obrigações. Bem que existem alguns que, mesmo assim, preferem fazer o que é errado. Os seus interesses falam mais alto que a palavra da salvação. Esses nunca se converteram a Jesus. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo teve muitos problemas com alguns judeus que queriam que os gentios se convertessem ao judaísmo. Ele sabia que isso era errado, porque não acrescentaria nada aos gentios, porque a salvação vem única e exclusivamente por Jesus Cristo, e a lei só serviu para mostrar o que nos condenava. Aqueles judeus ainda estavam na carne, eles ainda não tinham se convertido verdadeiramente a Jesus. Não só isso, ainda existiam os que se diziam cristãos e praticavam o mal. Pessoas assim existem em nosso meio até hoje. Infelizmente, muitos acreditam que ir a um templo de vez em quando já é o suficiente para alcançar a salvação. Não entenderam que ser cristão não é 1 ou 2 dias, mas todos os dias, porque todos os dias temos que praticar o bem, visto que é isso que Jesus espera de nós. Face ao que Ele espera de nós, como podemos fazer o que é mal? Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não precisamos ir a um templo, um monte para adorá-lo. Na verdade, só precisamos nos recolher e falar com Ele em oração. E as nossas atitudes têm que ser irrepreensíveis. Não podemos fazer nada que possa prejudicar alguém. Somos separados em Cristo Jesus para as boas obras. Antes, seguimos os desejos da carne. Agora, seguimos o Espírito de Deus que nos guia, capacita e nos conduz para as coisas de Deus. Paulo era judeu, mas não se sentia mais obrigado a seguir as tradições judaicas, porque ele sabia que em Jesus ele tinha novos mandamentos que eram superiores aos anteriores, ou seja, praticar o bem sempre. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Os judeus acreditavam que conseguiriam alcançar a salvação cumprindo a lei. Eles buscavam a justiça de Deus pela lei, mas eles não sabiam que a lei não servia para a salvação, mas para a condenação, e por causa dela, todos estavam condenados, judeus e gentios. Jesus veio para fazer o que não conseguíamos e, graças a Ele, temos o perdão dos nossos pecados. Porque a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo e não pela lei. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Diferentemente do que muitos pensam, Paulo sabia que precisava ser imitador de Jesus. Por isso, estava preparado para sofrer tudo o que Jesus sofreu. O objetivo dele era alcançar a salvação. E é isso que todo cristão tem que focar. Seu foco não é neste mundo, mas no porvir. Infelizmente, a maioria dos cristãos se desviaram do verdadeiro evangelho, que ensina o amor a Deus e ao próximo. Desviaram-se para um outro evangelho, um evangelho que prioriza o dinheiro, as bênçãos materiais e se esqueceram dos necessitados. Estão trocando as coisas de Deus pelas coisas deste mundo. A riqueza no reino de Deus é o amor, e quanto mais o temos, mais ricos somos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Esses versículos são muito reveladores, porque mostram que ser de Jesus não é só aceitá-lo como Senhor e Salvador, como muitos pensam, mas praticar o que Ele ensinou. Mostra também que não é de um dia para outro que mudaremos nossos hábitos, muito menos a nossa natureza. O aceitar Jesus como Senhor e Salvador dá início a um processo que levará a vida toda e com grande esforço do Espírito Santo. Há muitos na igreja que dizem ser de Jesus, mas fazem as coisas do mundo. Continuam nas velhas práticas, porém, se não mudarem suas atitudes, vão ter uma surpresa muito desagradável. A maturidade de que Paulo fala é saber que precisamos nos esforçar para alcançar o prêmio. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Os que são verdadeiramente de Jesus praticam o que ele ensinou. Ele ensinou muitas coisas, como amar o nosso próximo, não procurar vingança,
perdoar, ajudar os necessitados, fazer o bem e não deixar que nada possa ocupar o lugar de Deus. Nem pai, mãe, filho, esposa, marido e muito menos nossos interesses. Deus tem que estar em primeiro lugar. Jesus disse que precisamos vigiar porque não sabemos quando Ele iria voltar. Você está pronto se Ele retornar hoje? Nosso foco tem que estar no reino de Deus e não neste mundo. Chegamos ao fim desse capítulo. Espero que tenha sido útil. Se gostaram, deem o seu like, compartilhe para alcançarmos mais pessoas. Fique na paz do Senhor e que Deus nos abençoe.